Olá, hoje eu compartilho com vocês um estudo de caso do metrô de São Paulo. Meu nome é Jaqueline e junto com o João e a Lívia, que também trabalham comigo no metrô, a gente vai falar um pouco de um projeto chamado CCOX. Só que, na verdade, a gente não vai falar do projeto em si, a gente vai falar da nossa experiência com uma abordagem um pouco diferente que a gente utilizou na construção desse projeto, né? Esse projeto, foi a construção de um projeto básico de reestruturação dos nossos centros de controle operacional, né? É o coração do metrô, onde é feito o controle centralizado da operação. E logo de primeira, o que a gente fez foi olhar para a abordagem tradicional de projeto, seus resultados na construção de um centro de controle, né? Então, olhando lá para o nosso primeiro centro de controle, a versão 1.0 dele, né? Ele foi implantada a linha 1, depois a linha 3, e quando a linha 2 foi implantada, ela já foi feita de maneira adaptada, né? Até porque os sistemas já eram outros, toda a tecnologia já tinha evoluído, já tinha se modificado, né? Aí depois, na segunda versão, na versão 2.0 desse CCO, que é a versão atual, que hoje existe lá no nosso centro de controle, foram feitas várias mudanças, né? Foi feita uma grande reforma, porém, ainda assim, com o passar do tempo, a gente viu que esse projeto ainda tem uma falta de flexibilidade e, por conta disso, a ergonomia, em muitos momentos, acaba sendo prejudicada, né? A gente tem um mobiliário que é super pesado, que dificulta a mobilidade de postos, né? Como que você leva um posto de um lugar para o outro, né? Com novas tecnologias, né? A gente vai colocando novos monitores, novos sistemas, e esse projeto não respondeu também a isso. As coisas têm que ser feitas de maneira adaptada para poder comportar essas novas necessidades, né? E aí a gente teve também, lá em 2012, mais ou menos, falando que esse CCO 2.0 foi um projeto que aconteceu lá no final da década de 90, né, em 98, que ele se iniciou, e agora em 2012, né, um pouco mais recente, a gente teve uma versão 3.0, que foi uma revitalização, né, uma proposta de reforma que acabou não se concretizando. Por mais que ela não tenha sido executada, a gente enxerga que isso, no final das contas, foi benéfico, porque provavelmente de 2012 para cá, né, da implantação desse projeto para cá, aconteceriam coisas semelhantes, né? A gente, com certeza, veria... todo o projeto foi criado considerando algumas premissas e quando uma premissa muda, o projeto muitas vezes acaba não sendo o mais ideal, ele precisa de adaptações, ele muitas vezes não é tão flexível assim. Então, a gente considera que essa versão 3.0, no final das contas, a não realização dela acabou sendo uma oportunidade para a gente estar nesse projeto agora, que é o CCOX. Então, assim, o que diferencia esse edifício, o CCO, né, o nosso Centro de Controle Operacional, do restante dos edifícios do metrô, né? A gente tem um ambiente de operação 24/7, né, que ele funciona 24 horas por dia, é um ambiente de altíssima complexidade, acho que é o edifício de maior complexidade do metrô, só que, ao mesmo tempo, ele é um edifício que está com elementos no fim da vida útil, né? Como eu disse, ele foi construído lá na década de 70, e com o passar do tempo, mais que a gente fizesse algumas adaptações, alguns elementos são mais estruturais do edifício, né? Então, a gente precisa olhar com carinho para esses elementos também. E, além disso, conforme o tempo vai passando, né, a gente vai adaptando, integrando e colocando sistemas ali dentro, só que essas adaptações são feitas de maneira isolada, né? Então, não existe uma integração tão grande entre projetos, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai colocando coisas novas necessidades surgem, a gente responde a isso de alguma forma, com algum sistema, algum novo processo, mas a gente não para, dá um passo para trás e tenta olhar esse edifício, né, esse ambiente de maneira integrada, de maneira completa, de maneira global. Com isso, então, considerando essa natureza do edifício, né, por ser um ambiente de alta complexidade, não faz sentido a gente tentar usar a mesma estrutura, a mesma abordagem de desenvolvimento de projetos e ainda assim esperar um resultado diferente na execução, esperar um resultado diferente lá daqui a 10, 20 anos.
Então, se aproveitando aí que tínhamos designers, né, no meu caso, eu sou designer e a Lívia também que escreveu esse projeto junto comigo, nós duas somos designers e a gente tem um olhar um pouco diferente para as coisas, né? E design, por mais que, de maneira geral, possa parecer, para quem não conhece de perto a disciplina, pode parecer algo que é simplesmente estético, mas, na verdade, o design é uma abordagem para a solução de problemas, sejam eles quais forem. Design thinking, por exemplo, é uma coisa que está em voga nos últimos anos, né? Que, na verdade, ele é a aplicação do pensamento, da forma de pensar de um designer por pessoas que não necessariamente são designers. Então, é uma sistematização, né? Um framework de como usar o pensamento do design para solução de problemas. Então, o design thinking ele se apoia em 3 pilares, né? Empatia, colaboração e a experimentação. Porém, o design como um todo, ele usa como base o Human-Centered Design, que é o design voltado para o usuário, né? O design centrado no usuário. E, para isso, qualquer solução, qualquer projeto, qualquer produto, ele precisa ser desejável do ponto de vista do seu usuário, né? O usuário tem que usar e tem que ver valor naquilo, ele tem que ser praticável, ou seja, ele tem que ser executável, tem que haver tecnologia para aquilo, não adianta a gente propor algo que não existe tecnologia ou que a gente não consegue fazer por algum motivo hoje, e ele tem que ser viável economicamente, né? Usando esse olhar, a gente teve três grandes insights, né, olhando e avaliando os nossos projetos anteriores do CCO. Primeiro, que assim, projetos que são concebidos e baseados em crenças que são, ou premissas que são consideradas imutáveis, né, esses projetos se tornam obsoletos de maneira muito rápida, né, qualquer mudança de contexto já faz com que seja necessária algum tipo de adaptação, ele já não prevê alguma mudança, e, ao mesmo tempo, os nossos projetos, assim, falando de maneira generalista, né, o nosso foco principal, até por conta da maneira como a gente contrata, né, que existem entraves legais aí da maneira como a gente contrata, o foco é sempre em requisitos e desempenho dos sistemas e das contratações de maneira geral, porque é a maneira como a gente encontra para poder garantir que aquilo que a gente está comprando vai ser aquilo que nós vamos receber no final. Porém, existe um entrave aí que quando a gente foca essencialmente nos requisitos e no desempenho dos sistemas, dos ambientes, enfim, dos equipamentos que a gente contrata, a gente deixa em segundo plano as pessoas que operam esse sistema e que usam esses espaços. Então, aquele que seria o usuário principal, o nosso usuário em si, né, aquele que vai usar aquilo que a gente está projetando, acaba ficando em segundo plano. Um terceiro insight que a gente viu é que simplesmente fazer uma reforma nesse espaço, e adaptando ele às novas tecnologias, os novos tempos, né, tudo que existe hoje, não é suficiente, porque logo a tecnologia também muda, né, o ritmo de desenvolvimento e de mudança da tecnologia é muito rápido, né, se aconteceu em todas as décadas que o CCO existe, vai acontecer de maneira cada vez mais rápida. Isso está fora do nosso controle, né? Então, olhando para isso e juntando aí 2 conceitos que são de customer experience, né, que é a experiência do cliente, que no nosso caso a gente considera experiência do passageiro, subentende-se que toda e qualquer iniciativa de uma empresa, ela precisa ser levada em consideração, precisa sempre levar em consideração a experiência do cliente. O foco tem que ser o foco do cliente na construção de soluções, né? Porém, existe algo, e isso, na verdade, falando de Customer Experience, é uma coisa que está super em voga e acho que todo mundo já conhece. Porém, a gente sempre fala que tem que pensar no nosso cliente final e isso é um padrão, né, no mercado. Porém, pouco se fala sobre a experiência do funcionário, que é quem efetivamente entrega essa experiência para o nosso cliente, para o nosso passageiro, né? Então, como que a gente espera que que o nosso serviço seja de excelência, que a experiência do nosso passageiro seja de excelência, se a gente não pensa no nosso funcionário em primeiro lugar? Então, porque é ele que efetivamente vai criar essa experiência para o nosso passageiro, né? Ele que está lá na linha de frente todo dia. Então, como que a gente pode pensar nesses 2 grupos, né?
A gente tem que pensar no nosso passageiro, mas a gente não pode deixar de pensar no funcionário. E o funcionário foi o grande foco principal, não o único, mas o foco principal do nosso projeto, né, do desenvolvimento desse projeto. Então, assim, o CCOX, né, o X aí do CCO vem justamente dessa questão da experiência, né, sendo a experiência do passageiro e do funcionário no centro das decisões de projeto. E com isso, a gente vê que o CCOX, que esse projeto, ele foi uma mescla aí de de três lados, né, primeiro a experiência do funcionário, a partir disso, como consequência, a gente prevê uma melhoria da experiência do passageiro, e juntando isso, a gente enxerga que isso melhora a imagem do serviço, melhora a imagem da empresa como um todo. Então, como que a gente começou, né? Logo de primeira, a gente já pensou em delimitar esse escopo, né? O que exatamente faz parte desse projeto? Normalmente, em projetos dessa complexidade, o centro é sempre a concepção de sistemas, né? Tudo parte da concepção de sistemas. E foi o que aconteceu aqui também, né? A infraestrutura para os sistemas operacionais foi o que ditou, digamos assim, as regras iniciais do projeto. Mas aí a gente acabou dividindo, juntando todas as disciplinas de projeto que estão ligadas ao CCO, e a gente dividiu em três grandes grupos, né? Infraestrutura para sistemas operacionais, sistemas prediais e civil, arquitetura e design, que a gente chama de CAD, né? Que é esse grupo aqui, chamado CAD. Para isso, como a gente tinha disciplinas muito diferentes, né, que normalmente são concebidas e são criadas de maneira estanque, a gente pensou em criar um conceito norteador e integrador de projeto que ele fosse específico o suficiente para dizer aquilo que a gente quer, mas ao mesmo tempo amplo o suficiente para que qualquer disciplina conseguisse se enxergar e conseguisse refletir a respeito do que a gente espera com esse projeto. Então, partindo de um outro projeto que a gente teve lá de 2016, que foi a criação de uma persona, de como que o metrô gostaria de ser visto como empresa, né? Então, existem alguns atributos aí, a gente quer ser visto como empreendedor, educativo, educador, comunicativo, inovador, enfim. Porém, para que isso aconteça, o que a gente espera que o nosso passageiro e o nosso funcionário sinta para que sejamos vistos dessa maneira, né? Segurança, acolhimento, satisfação, credibilidade, enfim. Partindo desses grupos de atributos, né, desses grupos de valores, a gente fez aí uma pergunta, né? Como que a gente quer ser visto pelos passageiros e de que maneira que o CCO, como edifício, pode contribuir para essa imagem, né, para essa visão? Então, a gente agrupou aí esses atributos e tentou gerar algo que pudesse ser refletido no edifício. Então, no caso, por exemplo, de uma pessoa com 35 anos, como que isso pode ser refletido dentro do CCO, dentro desse projeto? Então, ele precisa ser um projeto contemporâneo. Junto nesse outro conjunto de atributos, né? Empreendedor, inovador, proativo, ele só pode ser escalável. Isso a gente foi fazendo com todos esses atributos, né? E isso acabou gerando esse conceito do projeto, né? E a gente acabou esmiuçando um pouco mais cada um deles. Então, no final foram esses 6 valores, né? Então, o projeto ele precisava ser contemporâneo durante todo o período de vida útil do projeto. Então, quando a gente fala de um edifício, quando a gente fala de arquitetura, é muito fácil de entender o que é ser contemporâneo. Porém, e quando a gente fala de sistemas, né? Quando a gente fala de um equipamento, como que um equipamento se mantém contemporâneo durante 20 anos, durante o período de vida útil que a gente está considerando para esse projeto, né? Então, a ideia era que cada um desses valores fizesse cada pessoa que participa de cada uma das disciplinas desse projeto pudesse refletir e olhar para o seu projeto e entender como integrar isso ali dentro. Né? Além de contemporâneo, ele precisava ser escalável, então pensando que a gente pode ter que aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com o cenário e com necessidade, a gente talvez precise aumentar o número de equipamentos, a gente não sabe quais são as tecnologias que vêm nos próximos 10, 20, 30 anos, então a gente precisa estar preparado para isso. Ele precisa ser seguro, lógico, do ponto de vista físico, mas e do ponto de vista cibernético? Como que a própria edificação pode ajudar na questão de controle de acesso, de segurança cibernética, né? Tem que também criar um ambiente, fortalecer a comunicação, proporcionar uma comunicação eficiente. Então, existem áreas em que a interação é essencial, porém existem outras áreas em que
o ambiente precisa ser mais privativo. O humano que precisa estar no centro de todas as decisões, e esse é o ponto principal do projeto, né? Ter as pessoas no centro das decisões, e precisa ser flexível. A gente não sabe como vai ser o futuro, a gente não sabe quais vão ser os cenários, quais vão ser as novas premissas, então a gente precisa estar, no mínimo, preparado para conseguir se adaptar no longo prazo. A partir daí, a gente começou a definir quais eram os usuários do espaço, né? Quem são as partes interessadas? E aí a gente fez um mapeamento. E, na verdade, a gente achou 5 usuários diferentes, né? Normalmente, naturalmente, nesse projeto, a gente pensaria em quem efetivamente trabalha ali dentro. Porém, conforme o tempo foi passando, novas necessidades acabaram emergindo no CCO, né? A gente olhando para o passado, a gente vê que muitas outras necessidades foram aparecendo e a gente foi adaptando o CCO a isso. Então, isso se deu justamente porque apareceram novos usuários no espaço, né? Existiam novas cidades e novos usuários acabaram emergindo e o ambiente, os equipamentos e os sistemas respondem a isso. Então, essencialmente foram cinco usuários que a gente identificou, né? Aqueles que trabalham diariamente no espaço, aqueles que prestam suporte às atividades que são exercidas ali naquele espaço, as pessoas que dão manutenção aos equipamentos, sistemas e ao edifício, os passageiros que visitam, porque eles também visitam esse centro de controle, e as pessoas que ocasionalmente trabalham no espaço, né? Então, a gente tem um ambiente em que existem visitas de outros órgãos, existem reuniões de diretoria, existem imprensa que também aparece ali de vez em quando. Então, é um outro usuário do espaço que também precisa ser considerado. A partir disso, a gente começou a definir o uso e criar uma setorização dos ambientes, né? Então, no primeiro momento, a gente fez um mapeamento de quais são esses ambientes, né? Qual o objetivo de cada um deles. Então, para os 5 diferentes usuários, a gente criou 5 setorizações, né? 5 tipos diferentes de ambiente, 5 naturezas diferentes de ambiente. Então, a gente tem o ambiente de controle, que é o ambiente operacional mesmo em si, o ambiente de apoio, que dá suporte a essas atividades, o ambiente de visitação, que é o ambiente que é utilizado pelas pessoas que vão conhecer o centro de controle, um ambiente de negócio, que é um ambiente que não tinha uma natureza que não havia sido mapeada até então, que é uma natureza mais institucional, digamos assim, que é o caso da imprensa, como eu falei, ou o caso de reuniões com outros órgãos, com outras empresas, e o ambiente técnico, que são as salas técnicas, basicamente. Então, com base nesse mapeamento, a gente fez um fluxograma para tentar entender a relação entre esses ambientes, o que precisa estar perto do quê, quais são as funções, que funções precisam estar mais próximas, que funções podem estar mais separadas, e também isso já ajudou a criar ali quais são os níveis de acesso, né? Qual que é o nível que tem que ser o mais alto, a gente não precisa se preocupar tanto, mas quais são aqueles que precisam quais as áreas que precisam estar mais protegidas, né? Então, a gente já conseguiu avaliar isso, pensando não só na relação entre os ambientes, mas também como seria esse controle de acesso, né? Então, a gente acabou chegando nessa setorização. Então, mas voltando ao conceito, né? Como que o conceito aparece nisso tudo, apareceu nesse desenvolvimento, né? Então, assim, usando um daqueles valores, né, a questão da flexibilidade, por exemplo, a gente, no caso específico aqui, teve um que eu acho que foi muito representativo dessa experiência, foi a questão do nosso video wall, né, o painel. Quando a gente fala em flexibilidade, e falando no ambiente que existem várias linhas, né, e a gente trata as linhas, né, dentro do centro de controle, elas são operadas de maneira separada, né, então a gente tem um grupo de pessoas que opera a linha 1, um grupo de pessoas que opera a linha 2. Então, num primeiro momento, quando a gente pensou em flexibilidade em relação a esse painel, a esse video wall, que é essa linha única aqui, ó, que está demonstrada aqui na frente, no primeiro momento a gente pensou, então a gente faz um painel para cada linha. E aí, se a gente quiser mudar uma linha de lugar, a gente muda esse bloco, né? Muda os mobiliários, muda os equipamentos de lugar, muda
o painel também. Então, no primeiro momento, essa foi a nossa solução para essa flexibilidade. Porém, quando a gente foi analisar de perto, né, a gente começou a se questionar, mas será que isso realmente é essa flexibilidade que a gente precisa, pensando no longo prazo? Como seria a nossa experiência ao ter que mudar uma linha de lugar? O que a gente precisaria fazer para que isso acontecesse? E a gente começou a ver que a parte de mudança de equipamentos, mudar o equipamento de lugar, mudar um posto de lugar, a gente faz isso internamente. Porém, mudar esse pórtico, né, que um vídeo wall ele tem uma estrutura super parruda para conseguir suportar o peso, né, e então a gente viu que esse é o tipo de coisa que a gente precisaria contratar para mudar de lugar. E considerando que a gente precisa passar por uma licitação para poder fazer esse trabalho, a gente viu que essa flexibilidade não era tão flexível assim. Então, com base nisso, qual foi a solução que a gente adotou? Ao invés de fazer vários painéis separados, a gente chegou à conclusão de que fazia muito mais sentido ter um painel único linear, e que esse painel viesse com um software, com uma gerenciadora, que pudesse trazer maior flexibilidade naquilo que é mostrado, porque essa é a flexibilidade que a gente precisava, afinal de contas, né? A flexibilidade de mostrar nesse painel o que a gente quisesse, onde a gente quisesse, no momento que a gente quisesse, e fazendo isso da maneira mais simples e rápida possível. Então, mudar esses elementos que estão sendo mostrados no painel é uma coisa que a gente faria super fácil. Então, a gente viu que esse é o nível de flexibilidade que a gente precisa. Então, esse foi um caso interessante, porque envolve não só a parte de arquitetura do espaço, porque a gente tem que pensar em como vai ser, qual vai ser a relação entre as pessoas que estão olhando para esse painel e a disposição desse painel no espaço, mas também do ponto de vista de sistemas operacionais, né, como a gente vai ter que ter esse projeto vai ter que especificar essa gerenciadora desse video wall. E tem também em relação a acabamentos, como que fica como que fica essa relação entre esses elementos dentro do espaço, né? Então, essa decisão ela foi tomada em conjunto, tanto por pessoas de sistema, como por nós, designers, os arquitetos, enfim. Foi uma decisão em conjunto ali, né? Então, esse foi um caso muito interessante e que acabou se repetindo em vários momentos. Então, esse é só um dos exemplos, né? A gente não vou aqui entrar em outros detalhes, mas cada um daqueles valores acabou gerando uma reflexão, gerou uma discussão, muitas vezes, né? E faz parte. Quanto maior for a discussão, com maior for... as pessoas geralmente têm um pouco de receio do conflito, mas o conflito, nesse caso, ele é benéfico, porque cada pessoa que participa desse projeto, cada pessoa que está ali fazendo parte do projeto, ela tem uma visão diferente, né? E cada visão pode trazer muitos insights que são super relevantes para o desenvolvimento de um projeto. Então, ter esses conceitos como norteadores fizeram a gente refletir muito mais e olhar para as coisas de uma maneira muito mais conceitual, primeiramente. Antes da gente sair criando alguma coisa, a gente para e observa e reflete o que a gente entende com isso, o que a gente pretende com essa decisão de projeto, o que a gente pretende ao fazer esse video wall, mini video walls, né? O que a gente entende como flexibilidade dentro desse projeto, para cada um de nós. Então, essa foi uma experiência super interessante que acho que elevou e muito a qualidade do projeto. Outra coisa que a gente também fez nesse projeto, né, foi trazer a visão do design de interiores desde a concepção de arquitetura, porque a gente falou muito sobre a questão da experiência das pessoas, a experiência de quem trabalha no espaço, de quem convive ali naquele espaço, e o design de interiores, ele acaba sendo aquilo que dá liga em tudo, né, porque é o que está ligado ao conforto, porque efetivamente como as pessoas percebem o espaço, é através do conforto que elas sentem estando naquele ambiente. Então, principalmente para as pessoas que trabalham todos os dias nesse espaço, né, como que a gente pode tornar esse espaço mais confortável, e confortável de todas as maneiras possíveis. Então, a gente pensou nessa questão do conforto, tanto na questão da iluminação, né, qual que é a temperatura de cor da iluminação desses espaços, conforto acústico, por exemplo, né, aqui todas essas faixinhas aqui, cinzas, brancas e azuis, são placas aí que além tem uma função acústica, né,
considerando que vão ter muitas pessoas nessa sala trabalhando ao mesmo tempo, falando o dia inteiro, 24 horas, então como que a gente pode tornar essa comunicação mais eficiente, né, mais confortável? E como que a gente pode fazer isso na escolha dos acabamentos, na escolha dos materiais que a gente usa? Então, foi assim que a gente incluiu o design de interiores dentro desse projeto, né? Porque ele, de certa forma, é aquilo que tangibiliza essa experiência, é a experiência física, digamos assim, que esses funcionários, que essas pessoas que vão passar por esse espaço vão ter. Outra questão, né, porque a gente falou muito da experiência das pessoas que estão no espaço, mas também tem a experiência das pessoas que criam esse projeto, né, das pessoas, a nossa experiência, né. Então, a gente tentou incorporar esse conceito também na decisão de como a gente vai contratar, qual vai ser a estrutura de documentação desse projeto, né? Então, a gente é um projeto super complexo, com muitas disciplinas diferentes, e que normalmente, quando se contrata, você tem um grupo de especialistas que faz cada especificação, que monta essa documentação para cada uma dessas disciplinas. E o que a gente fez, na verdade, foi nenhum desses projetos, nenhuma dessas especificações foi feita só por aquele especialista, né? Sempre foi todos esses pontos foram discutidos. Então, quando eu falei do video wall, por exemplo, é uma especificação que ela é uma especificação de sistemas, é uma infraestrutura de sistemas operacionais. Porém, essa decisão de fazer um painel único, ela foi uma decisão que contou com a participação de todas as pessoas, tanto de quem cuidava de civil, como quem cuidava dos sistemas operacionais, os designers que fizeram a parte de mobiliário, também a parte de arquitetura, os arquitetos também participaram. Então, o importante foi a gente tratar as coisas de maneira integrada, mesmo que o projeto e as disciplinas fossem, mesmo que a documentação fosse feita de maneira separada, né, fosse ali categorizada, mas ainda assim as decisões foram feitas de maneira conjunta. E para isso, para dar liga em tudo isso, né, para juntar tudo isso, pensando também em quem vai receber essa documentação, a gente viu que a contratada também é uma usuária do projeto. Então, ela também tem que ser levada em consideração quando a gente cria um projeto, quando a gente contrata algo, né? Então, o que a gente fez nesse caso foi, da mesma forma como a gente teve, nós tivemos muitas discussões internas a respeito de onde a gente queria chegar, o que motivou o projeto, a gente explicou tudo isso. Então, a gente criou ali um documento que é um memorial descritivo que tentou explicar para a pessoa que não conhece o centro de controle, que não sabe do que se trata o projeto, a gente tentou explicar qual foi a nossa lógica por trás disso, né? O que a gente está querendo chegar, a gente explicou sobre o conceito, como que isso tem que estar representado, porque eles, na verdade, são também requisitos de desempenho, ao final das contas, né? Então, a gente procurou explicar exatamente qual que é o escopo, por que a gente tomou aquelas decisões, qual que é a motivação por trás, quais documentos que falam do quê, como eles se relacionam. Então, a gente também escreveu uma parte da documentação para ajudar aquela empresa que vai receber essa documentação e que vai ter que fornecer, vai ter que criar esses projetos, né? Então, por isso que é tão importante a gente mapear quem são os usuários desse projeto. E muitas vezes acaba aparecendo acabam aparecendo usuários ali, possíveis partes interessadas que a gente muitas vezes nem imagina, né? nem pensa ali no primeiro momento. E, afinal de contas, o que ficou de tudo isso, né? O que foi, o que resume a nossa experiência nesse projeto? Em primeiro lugar, acho que a primeira coisa que é necessária para um projeto ser feito de maneira diferente da maneira como a gente fez, acho que não só dessa maneira como a gente fez, mas qualquer mudança numa abordagem de projeto, a gente ter uma postura aberta da liderança, para que realmente enxergue o valor nessa mudança, que consiga entender que o erro às vezes acontece, e como que a gente pode lidar com ele? O erro é a maneira de aprender. Então, assim, não tem como você inovar sem errar. Não tem como você inovar sem risco. Isso é impossível, não tem como. Então, se existe uma versão muito grande ao risco, então existe uma versão muito grande à inovação. Então, a liderança precisa ter isso em mente, né? Que
erros podem acontecer. E a questão é como que a gente contorna isso, né? Como que a gente pode incorporar o erro no projeto, né? Porque na primeira versão desse projeto que a gente fez ali, voltando de novo ao exemplo do video wall, né? A gente fez o layout ali da sala usando aqueles painéis de maneira segregada, né? Mini painéis, mini video walls aí. E a gente viu e a gente fez o projeto. Mas depois a gente viu, putz, isso não vai funcionar. Isso ainda não é o nível de flexibilidade que a gente espera que tenha. Então, ali a gente aprendeu com isso e acabou tomando uma nova decisão. Então, o erro, né, a experimentação, faz parte do projeto. Segundo momento, também, segunda lição aí, é que as pessoas precisam estar no centro das decisões. Não só quando a gente fala de arquitetura, de um espaço, né, de um ambiente físico, como é o caso do CCMX, mas, na verdade, em qualquer tipo de projeto, né? Porque se a gente especifica um produto, se a gente especifica um ambiente, um novo sistema, ainda assim, existem pessoas na outra ponta. Existem pessoas que vão precisar usar, que vão viver nesse espaço, né? Que vão usar esses equipamentos, que vão usar esses sistemas. Então, o foco principal precisa ser na experiência dos usuários, na experiência de quem efetivamente vai receber esse projeto lá na ponta depois, né? E também tem o outro lado, que a gente fala da experiência de quem usa, mas é a experiência também de quem faz a especificação, de quem concebe o projeto, de quem cria o projeto, né? Então, por isso que ter equipes multidisciplinares e diversas é tão importante, porque quanto maior a diversidade, mais inclusiva mais inclusivo vai ser esse projeto, né? Inclusive, assim, quem são as pessoas que vão usar, quem está sendo incluído, quem está sendo excluído, e também dá oportunidade para que essas pessoas aprendam, né? Porque ninguém tem a visão total do todo, ninguém sabe absolutamente tudo sobre aquele assunto, por mais que você seja um especialista, você não sabe 100% daquilo, sempre vai ter alguém que tem um olhar muito diferente, que tem uma experiência muito diferente, que pode trazer algo que é super positivo e que vai fazer toda a diferença no projeto. E, em terceiro lugar, a importância desse conceito forte, né? Que, na verdade, ele é um conceito que é norteador e integrador, né? Como que você integra sistemas e civil, né? Como que um paradigma que é meio difícil da gente quebrar, essa coisa de tratar os dois de maneira separada, muitas vezes, né? Então, como que a gente integra isso? E a maneira como a gente encontrou foi ter um norte muito claro e um norte muito que foi realmente o que fez com que a gente tomasse todas as decisões. Se o norteador é o mesmo, tanto para civil quanto para sistemas ou qualquer outro tipo de projeto, o final, né, o que está se almejando no final desse projeto acaba sendo a mesma coisa, independentemente de qual for a disciplina, né? E esse conceito acabou sendo uma declaração de intenções, né? Do que a gente espera, qual que é a motivação por trás desse projeto? Se a motivação é igual, se a mesma motivação é igual para todo mundo, então o resultado vai ser mais integrado, naturalmente. E é isso. O João e a Lívia, a gente está à disposição, caso qualquer pessoa tenha alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, ou então entrar em contato com a gente no LinkedIn. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada.